Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para falar com vocês sobre o fundo imobiliário, o MXRF11. É um fundo imobiliário a qual eu tenho maior posição em minha carteira, né? Hoje minha carteira está dividida aqui em classe de ativos e 20% dela está na classe de fundos imobiliários, né? E a maior posição minha, né, em relação a esses 20% em FIIs, que dá um valor de R$ 34.400, está no fundo imobiliário o MXRF11. Então eu quero trazer aqui para vocês hoje, a título de exemplo, quanto que rende 1.200 cotas desse fundo imobiliário, né, a quantidade a qual eu tenho desse fundo imobiliário, porém é uma conta que vocês podem fazer na casa de vocês de acordo com a meta, né, de ações, de cotas desse fundo, né, e não somente dele, mas de outro, com o intuito de fazer que cada vez mais a sua renda passiva cada vez mais cresça e você consiga aí proventos, né, bem satisfatórios durante todos os meses, beleza? Então, no vídeo de hoje, né, eu vou estar falando com você sobre isso. Então, se você se interessa sobre esse assunto, quer conhecer um pouco mais sobre o mundo de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, já se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, né, relacionado a investimentos, e se puder deixar um like, vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Então vamos para o que interessa. Então, primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês quanto que eu recebi de dividendos no ano de 2022, referente somente ao fundo imobiliário MXRF11, da qual eu fiz um filtro, né, na plataforma do Investidor 10, tá? Então eu tenho esse fundo imobiliário desde novembro de 2020, tá? E no 2022 agora eu já tinha uma posição um pouco maior, né? Eu fui aumentando minha posição ao decorrer do tempo, né? E o interessante é que ao decorrer do tempo, quando você vai aumentando a sua quantidade de cotas, né, obviamente os seus proventos mensais ele acaba aumentando, e esses proventos você consegue reinvestir e comprar novas cotas, que vai fazer aí cada vez mais a bola de neve crescer. Então, desde novembro, tá, aqui a qual eu tenho fundo imobiliário até hoje, eu já recebi um total de R$ 2.300 desse fundo imobiliário, tá? Então aqui vocês podem ver, né, que eu estou recebendo em torno de R$ 120, R$ 127 por mês, unicamente desse fundo imobiliário. Eu tenho outros fundos imobiliários na carteira, né, porém do fundo imobiliário MXRF11 eu tenho recebido esse valor, né? Então, se eu for olhar aqui, classificar somente sobre fundos imobiliários, e aqui eu colocar todos, né, eu consigo ver quanto que eu já recebi de fundo imobiliário em dividendos, né, desde quando eu comecei a investir. Então está no valor total aqui de R$ 10.071, tá? Então, pessoal, o MXRF ele é um fundo imobiliário muito bom. Ele, inclusive, hoje ele se encontra o valor da cota a 10,26 e acumulou um provento de 12,28 nos últimos 12 meses, tá? Então hoje ele está sendo negociado um pouquinho acima do valor patrimonial. Isso quer dizer que o valor dele hoje está um pouquinho a mais do que realmente ele vale, tá? E ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 27%. Então aqui na plataforma do Investidor 10 conseguimos ver também que se você tivesse comprado aí R$ 1.000 desse fundo imobiliário há 5 anos atrás, hoje você teria um total de R$ 1.671, considerando que você todo mês pegou o dividendo e reaplicou comprando mais cotas desse fundo imobiliário. Então é um valor bem interessante, né? Em 5 anos você sair de R$ 1.000 para R$ 1.671, bem bacana, tá? E aqui também a plataforma ela considera aqui, consegue nos dar, né, outras informações, avaliando, né, o MXRF, o Ibovespa, o índice Small Cap, o IFIX e o DIV. Então o fundo e o MXRF ele performou melhor do que todos esses índices juntos, né? Então você pode olhar aqui somente abaixo do IVVB11, né, que aí já está dolarizado. Então você pode ver que o MXRF em 5 anos ele teve 66% de valorização, contra o Ibovespa 20%, o índice Small Cap 9,5%, o IFIX 20% e o IDIV 55%. Então o MXRF teve aí um percentual bem atrativo para o investidor, a qual comprou cotas, né, e vem aí investindo nele no decorrer dos últimos 5 anos, tá? Lembrando, pessoal, que nada aqui do que eu estou falando dessa análise é nenhuma recomendação de compra, tá? Então, se você realmente se interessa e quer comprar o MXRF, faz um estudo, uma análise mais aprofundada, e aí sim, se você viu que faz sentido ter o MXRF em sua carteira, aí sim você vai lá e pode comprar, mas não estou fazendo nenhuma recomendação hoje, tá, pessoal? Então, pessoal, o MXRF, igual eu falei, é um fundo muito bom e eu tenho ele bastante tempo aí na minha carteira e por isso eu consegui acumular todos esses proventos, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês agora uma análise aqui de quanto você pode receber, tá, comprando aí
cotas desse fundo imobiliário. Então, considerando o dividend yield dele mensal aí dos últimos meses de 1,8, tá? O valor da cota em torno de 10,25 reais. E aqui eu coloquei a quantidade de cotas a qual eu tenho, né? E nós vimos lá que é realmente esse valor aqui em média que eu tenho recebido, porque o fundo ele paga entre 11, 12 centavos, 9 centavos de dividendos por cota. Então, isso aí é variável, né? Não é todo mês um valor específico e igual. Porém, esse valor tá, é bom que todos os fundos imobiliários, né, você não vai pagar imposto de renda. Então já é um valor líquido que vai cair na sua conta e você não precisa pagar imposto de renda nenhuma. Somente do lucro, claro, você vendendo aí o fundo, todas as suas cotas desse fundo imobiliário, e se você comprou mais barato do que você está vendendo, aí sim vai incidir o imposto de renda sobre esse valor. Porém, dos proventos você não precisa pagar nenhum imposto, tá? Então aqui eu comprei 1.200 cotas até hoje. Então, para isso você precisa desembolsar R$ 12.300 no valor de cota de R$ 10,25, que é o valor que se encontra hoje. Porém, o meu preço médio está um pouquinho menor, então eu tive que investir um valor menor do que está aqui para receber R$ 132 aí por mês, tá? Então, o legal, pessoal, é que você pode começar aí com R$ 10, então um valor bem pequeno para você iniciar. Então, você já consegue comprar uma cota com R$ 10,25, né? E você vai receber aí 11 centavos por mês. E aí, no próximo mês, você pode aí estar aumentando um pouquinho mais a quantidade de cotas. Você vai vir, vai desembolsar R$ 500 e vai ter 50 cotas desse fundo. E você já vai conseguir aí receber R$ 5. Porém, percebe que a partir de você ter 100 cotas, você já consegue, com o próprio dividendo que você vai receber, você reaplicar e comprar mais uma cota desse fundo imobiliário. E aí no próximo mês, por mais que você não invista valor nenhum, você já vai aumentar consecutivamente aí os valores dos seus dividendos, né? Então, com isso, pessoal, você traçando uma estratégia de estar todo mês adquirindo novas cotas. Estou dando um exemplo aqui do fundo imobiliário do MXRF, mas isso você pode fazer tanto para ações, para boas empresas pagadoras de dividendos, que vai fazer realmente a sua carteira crescer e aumentar cada vez mais o potencial de proventos e renda passiva todos os meses para você. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like e colocar aí nos comentários qual fundo, qual ação que você tem comprado, né, e hoje, qual a posição que você tem investido hoje, para a gente estar comentando sobre o assunto. Beleza? Então, até o próximo vídeo e até mais.